Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo puxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta, e os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Convém que reflitamos nesta manhã de segunda-feira, nessa Santa Missa, segunda semana do tempo comum, neste dia em que celebramos o martírio de Santa Inês, um pouco sobre esse mistério do sofrimento que está aqui presente. Diz de Jesus que aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. O que se diz de Jesus sempre servirá para nós que somos cristãos e devemos nos assemelhar a Jesus, sobretudo e também aos seus sofrimentos. O sofrimento, o mistério do sofrimento, é uma escola de santidade, é uma escola que nos forma para sermos mais humanos, para crescermos em humanidade, para nos tornarmos mais gente, para termos mais compaixão. Quem sofre em sua pele, quando olha ali alguém padecendo, sabe se compadecer de tal pessoa. E os sofrimentos são diversos. Algumas pessoas sofrem pela condição atual, sofrem porque agora sofrem, às vezes, o peso da idade. Talvez fazia tantas atividades, era tão ativo, agora não consegue mais ser tão ativo como era, e isso lhe causa sofrimento. É a condição de tantas pessoas hoje. É uma forma de sofrimento também. Algumas pessoas sofrem porque cuidam, filhos que ficaram em casa, e talvez tem muitos irmãos, e você é o único que fica aí, doando sua vida para cuidar dos pais. Isso lhe gera algum tipo de sofrimento também. Sofrimento de quem cuida, sofrimento de quem é cuidado, porque se sente humilhado. Muito sofrimento. Sofrimento no trabalho, talvez sofrimento porque você se sente perseguido por alguém. Sofrimento por algo que te aconteceu, por algum acidente que deixou algum tipo de deficiência. Então, você que fazia muitas coisas, agora não faz porque tem uma limitação, e isso lhe causa sofrimento. Ou sofrimentos psíquicos, sofrimentos interiores, alguém que sofre porque tem depressão, toma remédio, não consegue sair, aí para, fica pior, e a pessoa sofre, e sofre. Além de sofrer com a depressão, sofre ainda mais porque quer sair, nunca consegue, e acha que é culpada. Algumas pessoas sofrem porque acham que todos os sofrimentos da vida dela é unicamente culpa dela mesma. Eu fiz para merecer isso, e às vezes não. O sofrimento é parte da condição humana. Você é ser humano, então você vai sofrer. Muitas vezes, não por algo que você escolheu, não por algo que você fez. Consequência daquilo que você é, limitado. Somos criaturas limitadas, mas nós não podemos perder nada do que o sofrimento nos oferece.
É preciso ter algo de redentor do sofrimento. Eu ouvi certa vez que eu via uma homilia numa sexta-feira da Paixão, se eu não me engano, em 2011, do pregador da Casa Pontifícia. Ele dizia isso: é preciso que tenha algo de redentor no sofrimento, porque Deus quis nos dar a salvação passando por sofrimento. Tem algo de redentor. O Papa João Paulo II, quando estava no auge do seu sofrimento, ali quase já próximo de sua morte, de sua passagem para Deus, ele escreveu uma carta intitulada Salvifici Dolores, que ele pegava os elementos salvíficos do sofrimento humano para dizer que tem algo aí que te redime, tem algo aí que te eleva para Deus. E é isso que nós precisamos colher dele, colher para transformar em oferta. Duas atitudes nós podemos ter diante de todos esses sofrimentos que eu nomeei aqui. Eu falei poucos, porque eles são muitos. Legião. Podemos dar esse nome para os sofrimentos que nos assolam. Aqui eu estou diante de vários. Cada identidade que se apresenta na minha frente neste santuário, eu sei que traz consigo implícito um sofrimento. Eu não sei qual é o seu. Você não sabe qual é o meu, mas todos nós temos. Pessoas que nos acompanham agora em casa também. João, Maria, Salete, José Maria, Ostrogildo, todos vocês têm sofrimentos. Todos. E qual a nossa postura diante dele? Aqui está a diferença. Como nós vamos nos apresentar a Deus diante daquilo que nos acontece, diante dos sofrimentos que nos assolam. Primeira postura, copiando a Marte de hoje. Se ofertando inteiramente a Deus e ofertando aquilo que você sofre. Eu coloquei alguns exemplos bem simples. Alguém que é cuidado, agora já está em idade avançada, não consegue fazer muita coisa. Tenta compreender os sentimentos de Cristo quando foi abandonado. Então, algumas pessoas fazem a experiência do abandono, foi abandonado pelo esposo ou pela esposa. Tenta compreender e se unir aos sentimentos de Cristo quando foi abandonado. Quantas pessoas traídas, tenta participar do sofrimento de Jesus quando foi traído, quando foi abandonado, quando foi traído. Se você tem dores físicas, quantas doenças hoje causam dores intermináveis? Fibromialgia, tem as pessoas que têm, nunca passa essa bendita dor aqui no meu corpo. Então tenta compreender as dores de Jesus quando passou por aqueles açoites na cruz, quando viveu a flagelação. Você não é Deus para salvar o mundo com o seu sofrimento, não é isso, então não confunda as coisas, mas é participar do sofrimento de Jesus para que isso seja salvação para você, para que isso seja redenção para você e para as pessoas por quem você reza também. Veja a diferença, Jesus sofre como Deus, você sofre como gente, então você participa do sofrimento dele e se oferece, tenta compreender um pouco o que Jesus viveu e aprende a ter compaixão das pessoas. Jesus tem compaixão da humanidade pecadora. Então, Jesus, ele sofre com o santo e ele sofre com o pecador. Ou melhor, Jesus sofre no santo, se oferecendo junto, o santo que padeceu o martírio, como Santa Inês, tentada ali, não instigada, a negar Jesus, a entregar sua pureza, e ela até o fim caminhou porque amava Jesus. Jesus sofreu nela, na santidade dela, dos sofrimentos cotidianos. Mas Jesus sofre também no pecador, sofre no pecador aguardando que ele se converta. Sofre nas pessoas que estão nos vícios. Alguém que se encontra agora no vício, ela escolheu estar longe de Deus porque escolheu uma vida de pecado. Pecado grave, pecado mortal, ela escolheu, mas Deus permanece com ela. Deus a sustenta de alguma maneira, porque é Deus quem sustenta a nossa existência. Se Deus retira a presença dele, nós caímos no nada, caímos na inexistência, deixamos de existir. Mas Deus sustenta, isso significa que ele está perto. E se ele está perto, ele sofre ali. Ele sofre naquelas pessoas que escolheram a ausência.
Ele sofre naquelas pessoas que escolheram utilizar o seu corpo para profanação, diríamos, para prostituição. Jesus está ali. Jesus sofre nas pessoas que andam aí pelas ruas sem ter onde morar, sem ter o que comer. Jesus sofre ali. Algumas pessoas conseguem alcançar esse mistério, como alguns santos, Madre Teresa de Calcutá, que cultivava aquele desejo de saciar a sede do crucificado. Onde ela procurava saciar a sede? Nos pobres. Das pessoas que ela encontrava para cuidar, porque eles eram configurados a Cristo. Se eles são configurados a Cristo, muito mais nós. Agora eu te pergunto, você pode parar por uns instantes, se quiser fechar o seu olho, você aqui no santuário, você em casa, eu lanço uma pergunta para você. Qual é o seu sofrimento? O que você padece hoje? É algum sofrimento de uma dor física? É um sofrimento psíquico? É um sofrimento moral? É um sofrimento de alguém que diz que não consegue abandonar a vida de pecado? É um sofrimento de alguém que diz que não consegue dar passos na vida de santidade? Às vezes você culpa a Deus por este sofrimento, vê este sofrimento muito mais como maldição do que como uma oportunidade que você tem de se assemelhar a Cristo, se assemelhar a Cristo que sofre. Qual é o seu sofrimento? Qual sofrimento você vai transformar em oração nesse dia e fazer com que ele se torne entrega a Deus? Qual é o seu sofrimento? Tente identificar para apresentá-lo a Jesus. Se não me assemelho a Cristo pela santidade, talvez a única oportunidade que eu tenha de me assemelhar a Cristo seja por este sofrimento salvífico. Salvífico. Existe algo de redentor aí, nós precisamos colher de Deus e apresentar. Não apenas reclamar. Do que você tem reclamado no seu dia a dia, até a oportunidade de ser mais santo, de ver a oblação, vir a murmuração. Qual é o seu sofrimento? Não perca nenhuma oportunidade de ser melhor. Não perca nenhuma oportunidade que te é dada neste dia de ser mais santo. Às vezes, por essa situação que surgiu, não perca nenhuma oportunidade de se oferecer a Deus. Muitas vezes, e precisa ser, este sofrimento precisa ser causa de união com Cristo. União na flagelação, união na crucifixão, união na sepultura, união nos sentimentos de perdas. Perdeu pessoas, não uma, perdeu muitas pessoas. E isso lhe deixou um vazio. E você não consegue compreender a ação de Deus nisso. Oferecer-se e configurar-se a Cristo crucificado, mas sempre recordando que o Cristo não permaneceu crucificado, o Cristo não permaneceu no sepulcro, o Cristo não permaneceu flagelado, mas aprendeu o que significa a obediência a Deus por todos esses sofrimentos que padeceu na própria carne. Assemelhe-se ao crucificado para você colher tudo e todas as características do mesmo que é o ressuscitado. É o mesmo que subiu aos céus, é o mesmo que enviou o Espírito Santo, o Consolador que permanece conosco todos os dias até o fim dos tempos, que está contigo agora, que está comigo agora, que está com você e direciona a sua oração. Ele permanece contigo, Ele quis permanecer com você, mesmo que sofreu, quis permanência. E você sofre com ausências, sofre porque foi abandonado por alguém, sofre porque se apegou demais a uma pessoa e agora essa pessoa está distante. Lembra que o Cristo está presente. Ele quis permanecer conosco na Eucaristia, o sacramento do teu corpo, do sangue. Cristo quis permanecer conosco. Jesus
está contigo. Talvez a sensação que você tem agora seja semelhante à sensação do que ouvimos neste evangelho quando foi dito do momento em que o esposo lhe for tirado. No momento em que o esposo for tirado, eles jejuarão, porque sentirão a falta. Mas agora o esposo está contigo. Ele está contigo no seu sofrimento, mas o que você cultiva é o sentimento de ausência. O sentimento de alguém que constantemente diz: eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Mas o pão com o qual você tem que se alimentar é o pão eucarístico. O corpo, sangue, alma, divindade, presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te conduza, Ele te direcione, Ele te abençoe e permaneça contigo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.